A caneta deslizou apenas uma vez sobre o pergaminho, mas aquele único traço alterou completamente o equilíbrio da monarquia britânica para sempre. Atrás de uma porta trancada no Castelo de Windsor, o rei Charles assinou um documento altamente confidencial. Chamava-se Decreto de Continuidade Real. Nenhum anúncio público havia sido preparado. Nenhuma votação familiar foi realizada. E quando aquela pasta carmesim foi empurrada sobre a mesa de mogno, o silêncio na sala foi aterrador. Charles acabara de tomar uma decisão drástica e irreversível. Ele havia concedido oficialmente a Catherine Up, princesa de Gales, uma autoridade sem precedentes sobre o futuro da coroa. Vamos analisar atentamente o que aconteceu dentro daquela sala. Charles observou os rostos de sua família antes de pousar a caneta. Catherine sentou-se à sua frente, visivelmente tensa. O príncipe William encarava a pasta em absoluto choque. A rainha Camila permaneceu completamente rígida ao lado do monarca. A princesa Anne e o príncipe Edward permaneceram em silêncio, tendo entregado seus telefones do lado de fora. Os assessores foram relegados aos corredores. Ninguém podia impedir o que acabara de começar. O rei finalmente se pronunciou anunciando o decreto. Era uma ordem real destinada a orientar a monarquia em qualquer futura transição de poder. Ao assiná-lo, Carlos nomeou Catarina como a guardiã suprema do futuro da coroa. Conferiu-lhe autoridade absoluta sobre os estandartes reais, a representação da família e a preparação da sucessão. O decreto não alterou quem herdaria o trono. Guilherme continuava sendo o herdeiro direto, mas colocou sua esposa totalmente encarregada de preparar seu futuro reinado. William leu a primeira página 2 vezes. Acho que um lampejo de orgulho rapidamente se dissipou, dando lugar a um profundo alarme. Seu pai havia elevado Catherine à realeza sem lhe dar um único aviso. Catherine manteve as mãos entrelaçadas sob a mesa. Ela compreendeu instantaneamente que essa incrível honra acarretava um imenso perigo. Parentes com décadas de serviço à realeza agora responderiam diretamente a ela. Camila foi a primeira a quebrar o pesado silêncio. Ela exigiu saber por que aquela ordem fora redigida em completo segredo. Perguntou por que só estava sabendo dela depois que a assinatura já havia sido feita. Charles simplesmente respondeu que a coroa não poderia mais sobreviver com lealdades divididas. A expressão de Camila se fechou em uma máscara defensiva. A princesa Anne aproximou o documento e encontrou um apêndice privado. Era uma seção oculta contendo poderes específicos não presentes no decreto principal. Quando Anne perguntou quando esses poderes entrariam em vigor, Charles respondeu. Imediatamente já haviam entrado em vigor. Catherine abriu o apêndice e viu sua nova realidade. O nome de um membro sênior da família real aparecia sob rígidas restrições que definiam o acesso a documentos oficiais confidenciais. William viu o nome por cima do ombro dela. Camila viu sua reação. Naquele instante, a nomeação deixou de ser cerimonial. Tornou-se profundamente e dolorosamente pessoal. Antes mesmo que Catherine pudesse entender por que Charles havia concedido esse poder, ela teve que enfrentar as consequências. Para Catherine, esse era um fardo enorme que ela jamais desejara. Para William, era uma aprovação e um aviso grave. Para Camila, foi como se uma porta se fechasse com força. E para Charles, foi uma pesada confissão de seus próprios fracassos. Quando Catherine saiu da sala, carregava consigo uma autoridade que jamais almejara possuir. Anos de dever disciplinado a ensinaram a manter a calma em momentos de crise. Mas aquilo era completamente diferente. Charles confiava nela porque ela sempre priorizava a instituição em detrimento do conforto pessoal. Contudo, essa mesma confiança agora ameaçava isolá-la da própria família. William a seguiu até um corredor reservado. Assim que as portas se fecharam, perguntou se seu pai a havia avisado. Catherine balançou a cabeça negativamente. Então lembrou-se de uma conversa estranha que tivera semanas antes. Charles havia-lhe perguntado se, caso fosse forçada, escolheria a harmonia familiar ou a sobrevivência da monarquia. Ela se recusara a responder na ocasião. Agora William percebeu que seu pai a estava testando. Entretanto, Camila permaneceu com Charles. O rei mal olhou para ela e seu silêncio gélido doeu mais do que o próprio decreto. Quando a princesa Anne entrou, Camila perguntou se todos os outros sabiam. Anne admitiu que ninguém sabia, mas acrescentou que compreendia perfeitamente a escolha do rei.
Catherine havia demonstrado contenção quando outros reagiram por medo. Essa honestidade brutal deixou Camila profundamente magoada. Ao analisar suas novas responsabilidades, Catherine percebeu algo crucial. Agora ela era obrigada a revisar os privilégios privados e as autorizações de segurança de todos os membros da família real, em exercício. William viu sua expressão mudar. Ele percebeu que esse poder não se tratava apenas de preparar o futuro. Algo ruim já havia acontecido dentro da família. Charles havia criado esse decreto para impedir que isso se repetisse. Para entender esse decreto, é preciso voltar 3 meses no tempo. O ponto de ruptura ocorreu durante um ensaio de sucessão altamente secreto no Palácio de Buckingham. Era um plano secreto destinado a apenas 4 pessoas, mas uma cópia da página acabou em mãos erradas. Catarina descobriu a falha. Guilherme exigiu explicações. E Carlos percebeu que a maior ameaça à coroa circulava pelos seus próprios corredores. O ensaio abrangia as primeiras 72 horas cruciais da eventual ascensão de William ao trono. Detalhava deveres urgentes, mudanças na administração doméstica e protocolos de proteção. Apenas Charles, William, Catherine e Anne tinham permissão para lê-lo. Uma única página vazada poderia expor temores privados e papéis planejados ao público. Catarina conduziu o planejamento com uma disciplina impecável e serena. Carlos admirou sua contenção e ordenou que os arquivos fossem mantidos em sigilo. Mas na noite seguinte chegou o aviso. Durante uma recepção formal, Catarina notou que a secretária particular de Camila carregava uma cópia da estrutura. Ela a confiscou discretamente, sem causar alarde, encurralou a assessora e exigiu explicações. A secretária aterrorizada revelou o nome da rainha Camila. Camila encarou Charles antes da meia-noite. Ela insistiu que só queria entender o que aconteceria com sua casa sob o comando de William. Charles percebeu o medo em sua voz, mas o segredo o magoou profundamente. Ela havia contornado sua autoridade, fazendo com que a afeição parecesse perigosamente uma tentativa de usurpação de poder. A raiva de William explodiu logo em seguida. Ele acusou o pai de permitir que influências privadas substituíssem a autoridade clara. Charles defendeu a esposa, mas mais tarde naquela noite compreendeu o terror do filho. William temia que limites pouco claros envenenassem seu futuro reinado. A princesa Anne acabou por revelar a Charles a dura verdade. Ninguém estava fiscalizando ativamente a linha divisória entre o casamento e a sobrevivência institucional. Assim, Charles escolheu Catherine. Ela encontrou a brecha, protegeu o segredo e se recusou a explorar publicamente a humilhação de Camila. Quando Camila percebeu que seu erro havia alterado sua posição, exigiu uma reunião com Catarina. Elas se encontraram em Clarence House, sem assessores, sem anotações e sem a presença de reis. Camila entrou acreditando que a Catarina havia aceitado de bom grado esse poder às suas custas. Catarina sabia que o silêncio seria interpretado como culpa. Camila falou primeiro. Ela se recusou-se a aceitar ser julgada por meio de uma ordem secreta que não podia contestar. Catherine respondeu calmamente que o decreto pertencia inteiramente a Charles. Ela não havia solicitado a autorização, nem redigido as cláusulas. Mas Camila perguntou diretamente se Catherine a considerava indigna de confiança. Catarina manteve o silêncio. Então afirmou que a ruptura se deu por medo, não por malícia. Mas o medo ainda causa danos catastróficos quando ultrapassa um limite. Camila apenas queria proteção contra um futuro incerto. Mas Catarina viu esse mesmo ato como uma ameaça à própria monarquia. Num raro momento, Catarina admitiu a verdade. A nomeação a assustava. Ela não queria ser a mulher culpada por cada porta fechada e cada decisão dolorosa. Mas afirmou com firmeza que jamais recusaria um dever só porque isso a tornaria impopular. Camila percebeu a sua determinação. Catarina não iria recuar. Catarina então começou a investigar as origens do decreto. Ela esperava encontrar cortesãos ambiciosos puxando os cordões. Em vez disso, encontrou a princesa Ana, um rei exausto e um memorando particular escrito pelo príncipe William. Ela encontrou-se com Anne na sala de estar da falecida rainha. Anne explicou que o rei precisava de uma estrutura para proteger a estabilidade. William ainda se tornaria monarca,
Mas o papel do guardião existia para manter a instituição forte durante a transição. Anna deslizou um memorando confidencial pela mesa. William o havia escrito semanas antes. Ele argumentava que sua futura rainha consorte precisava de uma autoridade clara antes que uma crise acontecesse. Ele havia ajudado secretamente a moldar o enorme fardo que agora repousava sobre os ombros de sua esposa. Quando Williams confrontou Catherine, mais tarde admitiu ter escondido o memorando. Temia que ela rejeitasse o cargo para manter a paz. Queria protegê-la. Catherine retrucou que proteção sem consentimento era apenas outra forma de traição. Ele confiava na força dela, mas negava-lhe o direito de escolher como usá-la. O custo imediato do decreto ficou claro no dia seguinte. A primeira avaliação oficial de Catherine removeu a família de Camila da próxima reunião do Conselho de Estratégia da Coroa. Camila chegou esperando seu lugar de costume, apenas para descobrir que seu nome não estava lá. Catherine havia restringido a reunião a apenas 5 pessoas por motivos de segurança. Charles permitiu que isso acontecesse. Camila devolveu seu cartão de presença e saiu com sua dignidade intacta. Dentro da sala, Charles ouviu os passos dela se afastarem. Permaneceu sentado na cadeira. Disse a si mesmo que estava protegendo o processo. Mas William viu a imensa tensão emocional no rosto do pai. Catherine percebeu que seu novo poder já havia lhe causado uma ferida profunda. Mais tarde, Camila confrontou Charles. Ela perguntou se o fato de ser sua esposa ainda lhe conferia alguma confiança. Charles disse que a amava, mas que o amor já não garantia automaticamente a autorização de segurança. Camila não encontrou consolo nessa lógica. Para ela, o afeto e a influência tinham sido violentamente cortados. Catherine logo leu um relatório de segurança que revelou uma falha ainda mais antiga. Meses antes do ensaio, a equipe de Camila havia vazado documentos sobre futuras mudanças de residência. Eles estavam apavorados com a possibilidade de perderem suas casas e empregos quando Charles morresse. Catherine percebeu a verdade. Camila ultrapassou os limites, mas a recusa de Charles em se comunicar havia criado o pânico. O rei havia usado o decreto para se esquivar das conversas mais difíceis de seu reinado. Catherine entrou diretamente na biblioteca particular do rei. Colocou o decreto sobre a mesa dele. Olhou Charles nos olhos e recusou-se a ser seu escudo humano. Não assumiria a culpa por sua evasão. O papel de guardiã fracassaria se a família o visse como uma arma contra Camila. Se tornasse uma questão de punição, destruiria justamente a unidade que ela deveria proteger. Charles finalmente admitiu a verdade. Sempre que tentava estabelecer limites para o futuro, sentia-se paralisado pela culpa e pela lealdade. Detestava magoar a esposa. Assinou o decreto em segredo, na esperança de que a estrutura legal corrigisse o que seu silêncio havia destruído. Catherine não o absolveu. O segredo que ele manteve transferiu todo o custo emocional diretamente para ela. Ele lhe deu poder, mas a deixou absorver a raiva de Camila e a suspeita da família. Ela concordou em manter o cargo sob 2 condições rigorosas. Primeiro, Charles teria que explicar o decreto à família pessoalmente e assumir total responsabilidade pública. Ele jamais poderia dizer que ela o havia provocado. Segundo, uma auditoria independente revisaria todas as residências para impedir que os funcionários vazassem segredos. Charles concordou imediatamente. Ao amanhecer, o decreto sigiloso vazou para a imprensa. As redações abandonaram suas programações. Os portões do Palácio de Buckingham se encheram de câmeras. Uma fotografia dominou o mundo. Catherine chegando sozinha ao palácio segurando a pasta carmesim. As manchetes declaravam que Charles havia confiado o futuro da coroa à esposa de William. O palácio divulgou rapidamente um comunicado. Confirmou o decreto de continuidade real. Ressaltou que o papel de Catarina apoiava Guilherme e não o substituía. O público precisava ver uma continuidade perfeita, não uma luta de poder implacável. As emissoras elogiaram Charles por criar responsabilidade. Mas todos se perguntavam qual desastre específico tornou isso necessário. William assistia ao noticiário ao lado de Catherine. Sentia orgulho da calma dela, mas a culpa persistia. Pediu desculpas novamente por seu engano. Catherine lhe disse que a confiança podia sobreviver a uma ferida, mas apenas quando essa ferida fosse honestamente reconhecida.
Camila leu os jornais da manhã que chamavam Catarina de guardiã da monarquia. Ela disse a Carlos que apoiaria o decreto publicamente, mas o advertiu de que a confiança privada levaria muito mais tempo para ser reconstruída. Carlos aceitou sem contestar. Do lado de fora do palácio de Buckingham, multidões vibraram quando o noticiário da noite confirmou o decreto. Mas quando o âncora leu a admissão de responsabilidade pessoal de Charles, um silêncio solene se fez. O público julgou as falhas passadas do rei. Então veio o segundo anúncio. Todas as casas reais, incluindo a de Charles e Camilla, seriam submetidas à mesma auditoria de segurança. Catherine não havia escolhido um rival como alvo. Ela impôs um padrão universal. A resolução final aconteceu discretamente. No encontro familiar seguinte, Charles entrou acompanhado de Camilla. William entrou em seguida acompanhado de Catherine. Ninguém foi banido. A linha de sucessão permaneceu perfeitamente intacta, mas a dinâmica mudou para sempre. Charles compareceu perante sua família e assumiu total responsabilidade. Explicou que o decreto existia para preparar a monarquia e permitir impedir que relacionamentos emocionais se sobrepusessem aos deveres reais. Deixou claro que Camilla mantinha seu título e dignidade. Ela estava apenas impedida de participar do planejamento confidencial da transição. Charles então se voltou para Catherine e pediu desculpas por ter lhe negado uma escolha. Catherine aceitou, mas fez uma promessa a todos na sala. Ela usaria sua autoridade com consulta e justificativas por escrito. Ela serviria como um escudo para a coroa, jamais como uma arma de vingança. Camilla abordou Catherine depois. Não ofereceu desculpas dramáticas. Simplesmente disse que a confiança se reconstrói por meio de conduta, não de títulos. Catherine concordou. O conflito terminou com um limite honesto e intransponível. William gravou uma declaração final para os arquivos reais. Ele afirmou que a autoridade de Catherine não vinha do casamento, mas sim da disciplina da discrição e da coragem de desafiar o rei quando a coroa exigia honestidade. Charles colocou a pasta carmesim nas mãos de Catherine. Ela a fechou e entregou uma cópia a Anne para os arquivos. E ficou ao lado de William. A nova ordem não foi construída sobre a destruição. Foi construída sobre a responsabilidade absoluta. A assinatura que inicialmente dividiu a sala acabou por proporcionar um futuro seguro que Catherine finalmente estava preparada para proteger.